Olá, seja bem-vindo a este canal, onde nós estudamos a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida. Se você já é assinante do canal e segue a nossa playlist, o meu muito obrigado. Coloque aí também o seu comentário, dá o seu joinha e passe essa playlist para os amigos que também tenham interesse de conhecer latim. Se você está chegando agora, por favor, procure a nossa playlist aí da gramática latina e comece lá do começo, porque eu acho que começar aqui da lição de número 26, onde nós estamos, vai ser muito complicado, você praticamente não vai entender nada. Bom, como estamos fazendo já há algumas lições, né? Não realizamos os questionários porque o questionário é apenas uma repetição daquilo que foi ensinado na lição, e vamos direto para os exercícios de tradução, que no fim das contas é o que realmente nos interessa. No exercício de número 33, nós temos que traduzir do latim para o português e nós temos as seguintes frases aí, né? Número 1. Amicorum bona communia sunt. Nesse caso, né, para não haver nenhum tipo de confusão, a palavra bona, na verdade, é de bonum boni, que é um substantivo neutro, que significa bem. E communia vai ser ali, então, o nosso predicativo. A tradução fica, então, os bens dos amigos são comuns. Número 2. Bella civilia semper turpia sunt. As guerras civis são sempre horrendas. Sempre lembrando que na hora de fazer a tradução você começa ali pelo verbo, né? Nesses dois casos aqui, verbo sunt, que é o verbo sum, e ele exige sempre o predicativo, que normalmente, né, dependendo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, e deve concordar, no caso do adjetivo, sempre concordar com o sujeito da frase. 3. Divitum vita hominum magnas voluptates ministrat. Aqui tem a palavra voluptas, voluptates, que é feminino. Por isso, né, a palavra magnas aqui está terminando aí no feminino e não no masculino. Então, muito cuidado aí nessa tradução para esse detalhe. A vida dos homens ricos fornece grandes prazeres, né? A palavra prazeres aqui seria, então a palavra aqui no português é masculina, no caso do latim é feminina. 4. Fidelium canum custodia utilis est dominis. A guarda dos cães fiéis é útil aos donos. Número 5. Celebria erant Iovis et Apollinis oracula. E aí tem aí uma nota falando para que nós obedeçamos a ordem direta na hora de fazer a tradução. No caso da ordem direta, né? Aqui em português vai ficar ao contrário do latim, né? Então, erant, que é o verbo, vai ficar aqui, eram, e a palavra celebria, que significa célebre, vai ficar aqui no final, celebria. E antes, né, aqui fica os oráculos de Júpiter e Apolo eram célebres. Então, só apenas invertendo aqui, né? Se fosse na ordem latina, ficaria célebres eram de Júpiter e de Apolo os oráculos, né? Então, a gente fez aqui uma inversão para ficar mais próprio do português. É claro que essa inversão aqui, muitas vezes ela pode ficar diferente na sua tradução, não ficar muito parecida com a que eu realizei.
Mas, se você pegar a frase e ela ficar compreensível, não tem problema nenhum. Número 6. Exempla clarorum et sapientium virorum omnibus hominibus utilia sunt. Fica assim, então. Bom, aqui o verbo sunt, né, vem aqui e fica os exemplos dos homens ilustres, né, exempla clarorum et sapientium virorum. Os exemplos dos homens ilustres e sábios são, agora o verbo muda de posição aqui, omnibus hominibus utilia. Então, úteis, utilia, a todos os homens. Aqui nós temos um dativo. Número 7. Magna est bellica veterum Romanorum gloria. A nota diz o seguinte: nesta, como nas frases 3 e 4, atenção com a ordem. Verificar lá o número 80. Se você tiver com alguma dúvida, verifique o número 80. A glória bélica dos velhos romanos é grande. Mesma coisa que no anterior aqui, né? Magna passa para o final e o restante da frase para o começo, para ficar na ordem direta do português. Número 8. Milciades parum insulam copiosam et florentem omni comiato privat. Aí tem aqui o verbo rege ablativo, né? Esse verbo privat, que é o verbo privar, né? Então, ele exige aqui que haja um ablativo. Então, nós temos o seguinte, ó. Como vocês podem observar aqui, a palavra parum, que significa paros, que é uma ilha, né? Ela está aqui terminada com UM, né? Como a palavra é paros pari, então ela é aqui da segunda declinação, né? Paros pari, e o acusativo dela termina em Por quê? Porque está aqui. Por que está aqui, né, no acusativo? Porque nós temos um verbo aqui que não é um verbo transitivo, né? É um verbo que exige, então, o acusativo. No caso, então, nós temos Milcíades, priva, paros. Certo? Esse daqui que é a tradução da parte principal da frase, né? Você começaria por fazer essa tradução. E aí sim, temos os complementos, né? Milcíades priva paros. Tá, ele priva de quê? E aí nós temos o ablativo, de todos os meios de transporte. No caso aqui, tem que prestar muita atenção também para o seguinte fato que está aqui na nota. Comeato, a palavra comeato, comeatus, é uma palavra masculina que significa meios de transporte. Mas no latim, ela é no singular. Em português, ela tem que ir para o plural, porque ela significa meios de transporte. É uma palavra que na verdade é um termo que no português vai ser no plural e não no singular. Por isso, colocamos aqui, ó, de todos os meios de transporte. Aqui o omni também está no singular, né, para combinar aqui com comeato. Então, de todos os meios de transporte. Milcíades priva paros de todos os meios de transporte. Agora nós temos essa parte do meio aqui da frase, que é insulam copiosam et florentem. Se você observar, todas terminando em M, né? São 3 palavras: ilha, rica e florescente, que está todas terminando em M, já que elas têm que concordar com o caso de parum, que é da qual estamos falando. Se essas palavras aqui estivessem no nominativo, estariam combinando com Milcíades, mas no caso aqui estão combinando com parum.
Então a tradução fica: Milcíades priva Paros, ilha rica e florescente, de todos os meios de transporte. 9. Graet persarum classem et exércitos terrestres fugabant. Os gregos afugentam a frota e os exércitos terrestres dos persas. Mais uma vez, nós temos aqui palavras, né? Persarum classem et exércitos terrestres, né? Aqui no singular. Na verdade aqui, né? Classem no singular, que significa frota, objeto direto, ou seja, acusativo, e exércitos terrestres também no acusativo, porém no plural, já que estão aqui concordando com a palavra persarum. E aqui o verbo fugabant, que é afugentam. Número 10. Fesso corpori salubris est quies. Vamos aqui também obedecer a ordem direta. E lembrando que quies, né, está no feminino. Tudo bem, isso não vai mudar muita coisa, mas é bom a gente saber. Né? Por que não vai mudar muita coisa? Porque salubris, que é a palavra que vai... que é, vamos dizer assim, né? O complemento aí da palavra repouso, né? Para ser mais exato, ela é o predicativo, né? Propriamente o predicativo, né? O repouso é salutar, né? Nós temos aqui est, né? Quem é no caso aqui? É o repouso, quies, né? Que está aqui no nominativo, exercendo essa função. O que ele é? Então, nós precisamos de um predicativo, que nós temos aqui a palavra salubris, né? Salubris é saluber, salubris, salubre. No português, repouso é masculino, mas no latim nós temos essa palavra no feminino, por isso que está como salubris e não como saluber, que seria no caso do português, né? Então, lembrando que ela é feminina, então está aqui a base da frase traduzida, o repouso é salutar. E aí, o complemento aqui para o corpo cansado. Certo? No número 34, faremos a tradução do português para o latim. Então, nós temos as seguintes frases. O pai corrigia o ânimo intolerável do filho. Pater ferocem filii, animum castigabat. 2. As penas dos papagaios são refulgentes. Psittacorum penae fulgentes sunt. 3. A estultícia é mãe de todos os males. E aí nós temos uma nota, diz o seguinte: nesta e nas demais frases, todo se traduz por omnis, omne. Quando significa inteiro, é que se deve traduzir por totus, tota, totum. Então, fica assim. Omnium malorum mater est stultitia. Herodes trucida uma multidão de meninos inocentes. Herodes puerorum innocens multitudinem trucidat. 5. Tarento era praça florescente da Itália meridional. Tarentum Australiae Italiae Florens oppidum erat. 6. Todos os povos amam os reis sábios e clementes. Omnes populi sapientes et clementes reges amant. Os rouxinóis encantam todos os homens. Luciniae omnes homines delectant. 8. O Minotauro era monstro de aspecto terrível. Aspecto aqui, ablativo. Minotaurus facie terribili monstrum erat. 9.
A Palestina foi o domicílio terrestre de Deus. Palestina Dei domicilium terrestre fuit. 10. Aqui antes aqui na 9, né? Lembrando que domicilium é uma palavra neutra, por isso aqui terrestre, ok? Não vamos errar aqui nesse adjetivo. 10. A caridade abranda a tristeza dos homens infelizes. Caritas infelicium hominum tristitiam mitigat. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham conseguido realizar aí essas atividades de tradução. E desta vez, e provavelmente daqui por diante, poucas vezes eu vou voltar a fazer daquela maneira como fizemos nas outras, né, de pegar parte por parte da frase, porque eu acredito que quem está acompanhando já conseguiu aí pegar o jeito, né, de se fazer essas traduções. Mas, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma crítica e algo para me dizer, por favor, coloque aí no comentário que eu vou responder com muito prazer. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima lição.